Boa noite. Boa noite, meus amores. Vamos chegar. Puxa a cadeira, pega o chazinho, pega a aguinha e vamos para mais um bate-papo. Boa noite. Mais um encontro, mais uma conversa para a gente abrir nossos corações. Ai, a Lê já tá aqui. Minha convidada querida. Vamos ver se a Poli tá chegando. Mayura, ai que linda. A Poli também tá aqui, chegou. A Ju, que coisa boa ter vocês aqui. Que coisa boa vir aqui conversar com vocês. Poder, né, expandir o nosso olhar, refletir, aprofundar num conhecimento sobre nós. Então, minhas convidadas de hoje estão aqui. Hoje eu não vou falar sozinha. Hoje eu quero abrir a roda para a gente poder ouvir a Poli, ouvir a Lê, para que elas partilhem também com vocês um pouquinho da vivência delas. Andréia, Dani linda, comecei a te acompanhar e entendi o que é vício. Um vício do bem acompanhar você. Eu tava tentando entender, eu falei, ai meu Deus, o que será que ela descobriu? Ai, que linda, Andréia, obrigada, amor. Obrigada pelas mensagens carinhosas, pelos seus feedbacks, viu? É muito bom, né? É muito bom, sempre tá chegando gente nova e é muito bom porque também sempre tem mulheres, pessoas que estão comigo há muitos anos. Isso para mim é um termômetro também, né? Quem tá aqui há muito tempo, quem tá aqui acompanhando, fazendo os meus programas, nas lives, nos encontros. Então, eu recebo com muito carinho quem tá aqui há bastante tempo, quem tá chegando agora. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Deixa eu chamar minhas convidadas aqui. Cadê? A Poli mandou o convite. Ali também, peraí. Deixa eu achar a Lê aqui. Alessandra Tomelin. Mandei, Ale. Aceita aí. Ah, Poli já tá chegando. Boa noite. Ai, que linda vocês. Gente, que delícia. Nosso encontro, né? A gente já começou a nossa roda já ontem, né? E quero dizer que eu estou muito feliz de receber vocês aqui, né? A primeira coisa, muito honrada de vocês aceitarem estar aqui, da gente vir, abrir nosso coração, conversar como se não tivesse ninguém aqui escutando a gente, uma roda mesmo entre nós. Eu brinquei com elas, eu falei, gente, assim, ó, pensa que a gente está lá na mesa tomando um cafezinho e batendo papo, porque é assim que eu me sinto quando eu venho, sabe? É isso que eu tenho que sempre me lembrar. Eu não estou ali para mostrar o que não é, eu não estou ali para falar o que, para impressionar ninguém. Eu estou ali para falar o que está pulsando aqui no meu coração, né? Então, é bom pulsar com outras mulheres aqui, especialmente vocês duas. Deixa eu apresentar para vocês, depois elas vão falar um pouquinho, mas a Lê e a Poli, elas estão na turma 8 do Travessia, que é essa turma que eu estou encerrando. A gente ainda não finalizou, ainda temos o último encontro daqui 2 semanas, né? Pouco menos, dia 8, então daqui 2 semanas praticamente. Mas eu sempre gosto de convidar e de trazer quem está vivenciando o programa, porque uma coisa é eu falar e outra coisa também as pessoas poderem ouvir quem está vivendo, né? Quem está sentindo na pele o que é tá ali. Eu sempre gosto de compartilhar também o meu processo, como foi, né, e como é. Mas a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre o que tem sido esse processo, né? O que tem se movimentado dentro da gente. Por isso eu pensei nesse tema, né? Transformar, mergulhar dentro para transformar fora.
porque eu acredito que as mudanças sustentáveis, elas nascem desse lugar, né? Precisa vir de dentro. O que vem de dentro a gente sustenta, a gente sabe o para quê. Então tem uma outra força. E eu acho que o que a gente tem feito é esse tipo de movimento. Assim. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, me darem as mãos. Obrigada, querida. Sejam muito bem-vindas. Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, assim, o que vocês quiserem, tá, gente? Eu falei, a gente não tem script, tá? Assim, é um papo mesmo. Então, Essa que é a parte boa, de não ter que ter esse escrito. E de estar de mão dada. Eu acho que é a parte mais gostosa desse processo do travessia, porque o travessia é isso, né? A gente não atravessa sozinha. E por isso que é um lugar seguro. E por isso que a gente se sente bem em estar juntas aqui, né? Até aqui nessa live que a gente conversou antes e sabe o tanto que essa travessia bem acompanhada se torna mais possível, né? Quando a gente faz sozinho é difícil. Então é um prazer, eu te agradeço muito, que é uma grande oportunidade. obrigada, amor. Boa noite para todo mundo. Boa noite, meninas. Nossa, ontem... Ai, adoro roda de mulher, gente. Quando a Dani falou, ai, vamos bater papo. Vai bater papo é comigo. Olha, né? Você tinha que falar, assim, importante não, mas bater papo é uma delícia. E você sabe que a Poli falou uma coisa que eu fiquei pensando hoje, né? Acho que uma das coisas... Ah, tem muita coisa para contar de travessia, né? Eu fiquei pensando, Dani, que eu acompanhei o nascimento do Travessia, né? Eu lembro da gente olhando a arte, olhando a foto, a imagem, escolhendo a letra. E eu sentia muito, eu falava... Deixa eu abrir um parênteses. A Lê é minha amiga pessoal, assim, então ela participou completamente do bastidor, né? Assim, de tudo. Quando eu falei, gente, estou construindo isso, e desde esse início mesmo, nossa, qual que é a imagem que representa? E eu contratei alguém para fazer a imagem e não ia. Eu falei, eu mesma vou fazer, porque E eu nem falava, todo Dani, aquela menina da imagem é você, Dani. E aí ela foi falando e eu falava, gente, eu vou participar. Um dia eu vou participar dessa travessia. E Dani, você está na turma 8, lançando a turma 9. Olha que coisa linda, né? E eu sentia que, assim, tudo com a Dani é muito profundo. Quem conhece a Dani sabe, quem não conhece vai saber, né? Então eu sabia que a hora que eu entrasse no travessia ia me tocar muito. Então eu queria estar muito disponível para isso. E desde o lançamento eu não estava disponível. Não tinha isso, né? Mas falava, eu vou. E aí você vê como é o momento. Porque eu no lançamento do 7, antes do lançamento do 7, eu falei, vou participar da turma 7. E aí anotei na minha agenda, novembro, vou lá fazer inscrição. A inscrição foi em setembro. Perdi. Por 2 meses. Então, não era o momento. E aí agora entrei, aí fiquei focada em janeiro, fui lá, falei, vou, me avisa, quase que eu não entro, mas lembrar de mim, eu entrei, não sei o quê. E aí foi, e aí quando eu comecei a ver os relatos das mulheres contando, né? Um bando de filha boazinha que se enquadrou, que se machucou, um monte para agora tá se descobrindo. E eu me senti tão acolhida. Sabe quando você olha e fala assim, era esse mesmo a turma que eu tinha que entrar? Sabe? Então eu fiquei pensando nisso, que o travesseiro é maravilhoso. E que tem um momento que a gente sente esse chamado e que a gente se joga, e é esse o momento mesmo. Né? Não há dúvida. Sei lá, isso é para mim tem sido muito especial, sabe? Ale, deixa eu perguntar, que eu queria saber isso de vocês, assim, né? O que te fez sentir que você precisava vir para o Travessia e por que nesse momento, né? Assim, o que foi que deu o start, assim, eu preciso disso, é ali que eu preciso estar agora, assim. Depois a Poli também, se quiser compartilhar, assim, o que foi esse estalo, assim? Para mim, a maternidade, né? A maternidade, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 5 anos. Desde lá eu comecei, né?
a olhar muito, e a Dani sempre falava, né? A maternidade como um portal de cura, realmente, me trouxe muitas coisas, mas no meu, né? E aí eu tive uma perda gestacional, a Melissa, que doeu muito, e aí eu tive o Heitor, que nasceu e agora tá com 1 ano e 7 meses, e o ano passado, ele estava lá pelo 7º mês, né? Em julho, eu falei, meu Deus, tudo que o Arthur ainda não acessou das minhas sombras, o Heitor tá acessando. E eu tava muito desorganizada, eu tava muito perdida dentro de mim, sabe? Assim, eu amo ser mãe, amei, né, ter esses meus 3 filhos, mas doeu demais. Eu Quem é me mãe perdi sabe. muito de mim mesma. Quem é mãe sabe que isso é um processo Quem é mãe natural. sabe, Não é né? sobre não querer ser mãe, né? É sobre a dificuldade. Exato, exato. É sobre esse. E agora quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E eu senti, e agora eu tenho certeza, que o Travessia me ajudou com isso, né? Para me reencontrar com quem eu sou de verdade, quando eu não sou, né? Além do meu papel de mãe. Não sei se fez sentido, sabe? Uhum, uhum. É, a maternidade, né? Assim, e a gente às vezes sente tanta culpa porque a gente pensa que é sobre amor. E não tem nada a ver com amor, mas sobre o quanto o exercício da maternidade nos coloca em contato com as nossas dores, com as dores da nossa criança. Então, e às vezes um filho ele vai nos convidar a acessar alguns conteúdos, outro filho outros conteúdos, a fase que os filhos estão vivendo, né? São muitos processos assim. E eu sempre olhava para ela e pensava assim, nossa, a Letícia que ver. A gente tem um grupo de amigas, aí às vezes, né, ela fazia as partilhas e tal, e eu me coçava, falava, ai meu Deus, vem! Mas sempre desse lugar, assim, respeitando muito o adulto que está ali diante de mim, porque eu não estou lidando com nenhuma criança, né? Embora a gente tenha as crianças dentro da gente, tem um adulto ali comigo que vai saber qual o momento de vir, se é o momento, se não é, né? E eu fico muito feliz quando você veio, assim, porque eu sabia E você sabe que ia ser especial. que é uma coisa engraçada, pegando esse link? Eu fiquei pensando isso. Não é a primeira vez que eu trabalho o tema criança interior nas suas mãos, né? Uhum. Eu já participei de um workshop, eu já participei, acho que de 2 outros trabalhos. Bom, eu sempre estou aqui bebendo da Dani, mas eu senti que dessa vez foi diferente, sabe? Muito mais profundo, foi muito mais para frente. Deixa a Poli falar um pouquinho, depois eu vou contar de uma história que aconteceu comigo que me tocou muito, que eu falei, sabe? Foi bem. E eu acho que é muito sobre a disponibilidade também que a gente está, né? O momento que a gente está disponível para poder olhar para essas questões, porque dói, né? Sim. E dói, e Eu dói lembro, muito. Poli, eu não sei se, mas pelo que eu me lembro, assim, a gente trocava algumas mensagens pelo Instagram, né? A Poli estava em todas as lives, assistindo tudo, interagindo, comentando. E aí eu acho que você me escreveu assim, ah, eu não vou conseguir ir agora, mas eu quero muito fazer E com na você em algum próxima, momento, na próxima e tal. E aí, de repente, a Poli veio, assim, né? Então, o que aconteceu que você se conectou, mas você sentiu, não, não é agora, e depois você falou, não, é agora, e veio para o Travessia? bom, eu passo por um processo de transtorno de pânico, né? Que a gente já conversou sobre isso, e é um processo bastante desafiador. E aí, antes daquele travessia, do anterior, eu estava passando por um outro processo com outro colega seu, inclusive, né? Que é o Matheus, que eu ainda fiz aquela ponte aquela vez que eu queria ver vocês dois juntos, e deu certo. E aí aquilo me tocou profundamente o processo com ele, porque eu entrei em contato com o sentir. E eu vi o quanto que isso me fez sentido, e eu buscava aquilo a vida inteira. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é possível sentir, né? É possível ser a gente. E eu acho que muito dos meus processos de ansiedade e dos medos vem, né? Hoje com a travessia eu tenho certeza disso. Vem desse lugar dessa não permissão de sentir, de ser, de expressar. Então, quando eu vivi esse processo com o Matheus, eu falei, a próxima turma da Dani eu estarei. E aí eu não pensei 2 vezes, assim. Eu falei, agora é a hora. Eu já tinha passado por processos de criança interior, eu estudo terapia sistêmica,
né, tem informação de constelação, é muito diferente, e aí você sabe disso, né? Vocês duas são psicólogas ainda. Então, assim, isso não quer dizer que a gente está livre e que a gente vai se autocurar. Nunca, né? E às vezes é exigido da gente essa postura, né? Eu, enquanto formação na terapia, vocês, enquanto psicólogos, e não é. A gente precisa dessa mão, a gente precisa desse outro, porque é no olhar do outro que a gente se reconhece, né? Eu sempre falo isso. E a cura passa mesmo pelo sentir, assim. Ainda não tô curada, tô nesse processo. Eu acho até que essa cura é um termo até meio pesado, porque não é cura, é aprender a lidar com o medo, lidar com a ansiedade, porque tudo isso faz parte, né? A gente não tem que excluir isso da gente. É integrar e aprender a olhar para isso, aprender a se regular, saber o que é da criança, o que o adulto já pode olhar para isso, se autorregular, né? Estar aqui mesmo com tudo isso acontecendo. Então, isso tudo é fruto desse processo. E eu sabia que essa era a hora. E é um processo lindo com as pessoas, como diz a Alê, com as pessoas certas. Quando a gente escuta cada historinha que a gente leu, escuta nos encontros, a gente se reconhece, a gente chora junto, a gente se emociona, a gente se acolhe, se dá a mão. E tem pessoas que eu já troco o WhatsApp, que eu converso extra grupo, assim, é muito gostoso isso. É muito lindo, é muito enriquecedor. Que lindo. E é legal, assim, né, compartilhar que quando eu senti, né, que o travesseiro precisava nascer, ele veio porque eu sabia que no grupo, e estruturando esse processo, ia ser muito mais potente do que eu continuar no 1 a 1, como eu fazia no consultório, né? Primeiro porque, assim, eu não conseguia atender a demanda toda que chegava, mas não era só isso. Era reconhecer, assim, o potencial que tinha para a gente trabalhar em grupo, né? Eu sou psicodramatista também, então o psicodrama, ele traz muito essa coisa das relações, né? Do grupo, quem eu sou na relação com o outro. Porque a gente sozinha aqui no nosso processo, a gente também pode idealizar, imaginar um monte de coisa. Achar, né, que tá tudo muito resolvido aqui. E é na relação com o outro que a gente vai se reconhecendo. Então, quando eu pensei no travessia, e muitas pessoas falam, mas eu queria atendimento individual. E claro que eu entendo, né, que o atendimento individual ele tem o seu valor, tem o seu espaço, mas este processo da criança em especial, ele vai para um outro lugar, quando a gente faz ele em grupo. Porque uma das coisas que a gente acessa é a vergonha, né? Uma das coisas que a nossa criança sentiu e que está aqui com a gente é a vergonha. Então, essa sensação de que eu sou inadequada, eu estou sentindo uma coisa que eu não deveria sentir, eu estou falando uma coisa que eu não deveria. Então, quando a gente está no grupo, a gente vai percebendo que, assim, nossa, não sou só eu que sinto isso. Nossa, pra mim falou, parece que eu tô curador. Maravilhoso. Isso faz toda a diferença. E é engraçado, Dani, porque eu tinha isso, né? Eu sou psicóloga e eu sou do atendimento individual e tem outras questões da minha estrutura de personalidade que eu curto 1 a 1, né? E o travessia, eu tava muito clara isso. Eu quero mergulhar no grupo, sabe? Do meu jeito, com as minhas possibilidades, com os meus horários com 2 filhos, né? Eu senti muito isso, assim, nos relatos de olhar e falar assim, gente, que gostoso saber que não sou só eu. Que gostoso ver essa pessoa também caindo essas fichas. Nossa, essa ficha não tinha caído para mim. Ai, que legal que ela compartilhou, sabe? Ou também compartilhar e ter gente que fala assim, ai, que bom, eu não curto muito falar, mas que bom que você falou porque você falou sobre mim. E sentir que tipo, cada um é de um jeito. E que um dia eu participei do grupo ativamente e depois, sei lá, esqueci 2 semanas que existia lá o grupo porque eu me envolvi. Tá tudo bem, sabe? Não tem um script, tipo, você tem que participar, você tem que fazer todas as aulas, você não tem que nada, sabe? Então, eu achei isso um abraço, sabe? Acho que isso é a palavra. Acho que a Dani, ela consegue fazer isso. Ela consegue nos abraçar com as palavras, com a postura. E aí, isso eu acho que contagia o grupo. Eu não sei se ela já traz pessoas certas, ou se as pessoas
certas vão se adequando a esse universo da Dani, que isso vira um abraço coletivo gostoso, assim, né? É muito lindo isso. Que lindo. Teve uma coisa que você falou, né, Poli, no áudio, no grupo, que eu fiquei muito tocada, né, assim, que você trabalha com marcas, né? Você desenha e cria aí marcas para, né, logos para marcas, assim, a identidade, né, daquela marca. E aí você falou algo tão bonito, assim, sobre a minha identidade, que me tocou muito, assim, né, desses elementos, assim, que para mim, até fico emocionada, assim, porque eu também vivo a minha travessia, né? E isso é para sempre, assim, esses processos da gente e cada vez mais se autorizando ser quem a gente é, se autorizar, fazer do nosso jeito, e como que isso fica claro para o outro, como que isso chega para o outro, né? Assim, então, quando você trouxe, né, desses elementos, assim, do acolhimento e da liberdade, né, que foi que eu falei para as meninas, gente, assim, não tem script, a gente vai lá conversar, e no grupo é isso também, né, como a Lê trouxe, assim, não tem um jeito certo de participar, cada uma tem o direito de poder participar do seu jeito. A gente não pertence mais ou menos porque a gente participa dessa forma ou da outra. Se eu estou ali ouvindo, eu estou participando ativamente, ouvindo. Se eu sinto de compartilhar, é assim que eu estou participando naquele momento, né? Então, respeitar essa individualidade e, claro, né? Sempre encorajando para a gente observar o porquê que eu quero ficar quieta, para que eu quero falar, né? E eu acho que é um exercício muito legal também no grupo. Esse exercício é fantástico, porque às vezes a gente quer falar, por exemplo, quando a ferida me engole, eu tenho as questões de validação, né? Então, às vezes, você quer falar para que o outro vire e fale, é isso, você tá certa, né? E às vezes eu ficava atenta a isso, agora não é hora de eu falar, eu tô querendo me validar. Não, então calma, respira, fica quietinha. E aí, em outros momentos, eu falava, não, agora eu vou poder falar, porque agora sim é algo que vai contribuir, assim, não é pelo outro, eu quero trazer mesmo. Então é muito real isso é muito gostoso também, é um grande aprendizado do grupo também. A Lê fez assim, não sei se você ia falar alguma coisa, né? Não, mas eu achei maravilhoso, porque a gente vai fazendo os nossos processos, né, de autoconhecimento, vai conhecendo, a gente vai conhecendo as nossas máscaras, e eu entrei muito determinada, né, eu falei isso na minha apresentação, quando a gente foi, né, falar um pouquinho sobre a gente lá no grupo, e eu falei, eu tô muito determinada a ser eu, né, a colocar, eu acho que aqui é um ambiente seguro, e esse ambiente seguro me permite não ser essa máscara, a máscara da legal, da que tá sempre agradando os outros, que faz tudo pelo outro, né? Então, às vezes, sei lá, eu vi ali no grupo alguém compartilhar alguma coisa, e aí eu falava, não tô no lugar de psicóloga, não no meu grupo, a Dani que responda, sabe? Né? Seria só uma máscara. E às vezes eu falava, não, puxa, isso aí eu quero compartilhar, eu quero falar, né? Então eu também tinha essas sacadas, Polly, de ser eu. Peraí, deixa eu sentir, deixa eu olhar primeiro para mim, porque é o meu processo, sabe? Uhum. Isso é muito legal, né? Porque a gente vai observando essas nossas máscaras e quando a gente se coloca ou silencia por medo, né? Então, eu preciso falar porque eu tenho medo de não ser vista, não me sentir amada, então eu falo, mas não é de um lugar que realmente vem. O corpo sente quando tem a mensagem precisa sair, né? O nosso corpo dá sinal rapidinho, assim, o coração já dispara, vem uma emoção, porque vem de um lugar ali, algo importante para ser partilhado. E da mesma forma, às vezes, o silenciar também é uma máscara, né? Uma máscara, deixa eu ficar invisível aqui, que assim eu não incomodo, assim eu não falo besteira, assim eu não falo nada errado. Então, tudo isso vem das máscaras da nossa infância, da nossa criança,
e um ambiente seguro, né? Como a gente constrói no Travessia, porque isso é construído em conjunto, a gente vai sentindo essa segurança, esse acolhimento, para exercitar, fazer algo diferente do que a gente faz o tempo inteiro fora dali. Né? Experimentar um outro lugar, experimentar uma outra forma de se relacionar. Então, esse exercício da gente se perguntar, e eu sempre faço muito isso, assim, tô numa situação, aí de repente eu tô vendo que a outra pessoa tá falando super bonito e tal, e aí eu olho e falo, ai meu Deus do céu, e vão achar que eu não sei nada, e agora? Aí vou falar, né? E aí eu vou só ouvindo os meus diálogos internos, só que como se eu saísse do meu corpo um pouquinho e me observasse, né? E aí eu observo essa criança que está morrendo de medo de não ser amada, de não ser importante. E aí eu aqui internamente me acolho e vou me aquietando, assim. Se é desse lugar, eu não preciso falar, porque eu sei que eu sou digna do amor, não preciso mais de provas para isso, né? E também quando eu sinto, nossa, tem algo aqui que eu sinto de compartilhar, né? Que não precisa ser nada extraordinário, mas uma partilha que vem do meu coração, que não tem expectativa de nenhum aplauso, expectativa de nada. Então, aprender a ligar esse auto-observador e a gente perceber o que está acontecendo aqui, né? Antes da gente falar ou silenciar, e ali no grupo se permitir exercitar isso com segurança. Né? Eu acho que isso é muito especial. Com certeza. Leitura, tinha que falar alguma coisa? Não, eu falei que é exatamente isso. Isso é maravilhoso. Faz muito sentido e é muito o que a gente vive no grupo. Assim, é um processo lindo. E a Lei, você falou que você ia contar uma história que aconteceu? Olha que interessante, né? Porque eu né, estava fazendo as aulas e tanto as aulas gravadas mexendo muito comigo, quanto os encontros tal. E aí teve uma aula que a gente vai encontrar a nossa criança. E aí eu fiz uma meditação e foi esquisito. Sei lá, não sei se eu não estava dentro do corpo na hora, mas sei lá, não foi, sabe, assim. E aí eu falei, não, mas beleza, porque vamos deixar fluir. E aí eu falei, não, eu continuo aberta. Eu quero fazer esse encontro com a minha criança. Seja lá, e a Dani se fala isso, né? Não existe certo, não existe script, porque, tipo, às vezes tem gente que compartilha, nossa, foi maravilhoso, foi transcendental. E, tipo, pra mim tinha sido esquisito. Não tinha sido. E aí eu tava no judô, esperando meu filho fazer aula, tava ali, quieta na minha, olhando no celular. Chegou a filha de uma amiga, a minha amiga tava ali na musculação, e a filha dela, que já me encontrou várias vezes, super tímida, que nunca falou comigo, chegou e falou, o que você tá fazendo? Não tô fazendo nada. Aí eu peguei uma bexiga e falei, isso quer uma bexiga? Ela falou, eu quero. Você brinca comigo? E naquela hora, juro por Deus, eu olhei e falei, você tá de brincadeira, que a minha criança foi lá conectar uma menina, eu queria brincar com a menina, né? E ela queria brincar comigo. E aí, na hora, meu adulto falou, que ridículo, gente. Vai responder os seus WhatsApp, vai fazer suas coisas e tal. Mas eu tava tão conectada com a travessia, tava tão à flor da pele, que eu falei, não pode ser coincidência. Eu vou brincar com a minha menina, eu vou brincar com essa menina. E a hora, super divertido. E a gente conversou, e ela estava com 8 anos, que tinha sido, sabe? E aí várias fichas foram caindo. E foi tão legal. E aí depois a mãe dela veio perguntar, ela veio falar com você? Tipo, ela não fala, que estranho. Tem certeza que não foi você que foi chamá-la? E aí fiquei pensando, não, eu não, mas a minha criança não sei, né? E aí, assim, pra mim, sabe quando foi um momento que, assim, eu tava numa semana, várias fichas estavam caindo, mas aquilo foi tão sincrônico que eu achei
um presente, sabe? E que talvez se eu não tivesse tão atenta dentro do travessia, olhando para as minhas questões, eu não teria tido aquela oportunidade de cair tantas fichas. O quanto eu estava sempre olhando, né, para o externo, para o celular, para as obrigações, e estava esquecendo de fazer uma coisa que eu amo, que é brincar de bexiga, sabe? Assim, claramente, porque meus filhos não curtem tanto. Eu é que gosto. E aí eu estava ali com a minha amiguinha que me chamou para brincar, sabe? Eu achei tão especial. Falei, gente, compartilhar isso, porque foi muito profundo. Isso é muito legal que você está trazendo, Lê, assim, né? Porque toda semana tem uma aula diferente, uma aula bem curtinha, que é para trazer algum ponto para a gente expandir, refletir, e algum convite para um exercício, para uma prática, para alguma vivência, né? Porque eu sempre falo, assim, a gente precisa também trazer o sentir para essa experiência, não dá? Não é só sobre entender o nosso processo, não é sobre compreender as nossas feridas, mas é fazer contato com aquilo que está se movimentando ali. E isso vai acontecer muitas vezes através de algum exercício, de alguma situação como essa que você trouxe, o teu corpo manifestou, né? Você disse sim e se permitiu. E aí cada uma de nós vai viver a experiência do jeito que tem que ser. Às vezes vai ser uma experiência assim, nossa, minha criança nem olhou na minha cara. Gente, ficou emburrada. Né? E alguém conta, nossa, minha criança veio, transcendeu, e não sei o que lá. E aí a outra criança não veio. Então, assim, é muito legal para a gente perceber, assim, e ir desconstruindo essa ideia de certo e errado, que isso é fruto da nossa criação, né? Dessa rigidez, como se só tivesse um jeito certo, mas o que essas experiências estão trazendo para mim? O que elas estão mostrando sobre o meu processo, né? Sobre aquilo que eu preciso olhar, e que nem sempre vai ser gostoso, às vezes vai ser indigesto, né? Também faz parte do processo. E aprender a lidar com esse desconforto também, né? Isso. Porque a gente passa a vida fugindo de olhar para essa criança, muitas vezes com medo do que vai vir. E assim, eu tenho cunhada e pessoas que eu conheço que eu falo que eu faço um processo, né? Que eu conto do travessia, que eu conto, ai, mas para quê? Nossa, vai mexer nisso para quê, né? É como a evitação acaba sendo um processo que as pessoas têm para não entrar com aquilo que dói. E também tem outro lado, porque não é só o lado que dói, né? Tem um lado da força da criança luz que nos fortalece, nos preenche, nos impulsiona, igual a Lê acabou de contar. Assim, brincar de bexiga, trouxe a criatividade, o momento de se permitir, de se conectar consigo mesmo, de sair desse automático do celular, do trabalho. Então, tem esse processo. E você sabe que de uma ficha, não sei nem se pode dar spoiler assim. Mas você pode Teve, assim, é que foi no encontro ao vivo, eu trouxe uma dúvida e a Dani trouxe uma sacada que fez tipo em mim, e aí logo em seguida ela soltou a aula gravada que era sobre isso, então foi, e aí depois foi isso, então fez um papo, né, que é o toda dor é legítima. E eu vivi a vida inteira, sabe, ouvindo, tipo, ai, você é muito dramática. Ai, você é muito, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, lá vai ela sem chorar, ai, não chora, ai, não, né, ai, não sente demais, ai, e aí a Dani trouxe a compreensão, né, pra gente, a gente mergulhou naquilo, foi uma aula maravilhosa, ao vivo, e depois o vídeo trouxe mais coisas, tal, e eu percebi que desde aquele momento, eu também tenho me relacionado com os meus filhos de uma forma diferente, né, por mais que eu tivesse algumas já compreensões de que birra, não é birra, é uma questão, né? Mas eu estava projetando, principalmente no mais velho, né? Que é muito parecido comigo, eu estava projetando que ele também era dramático, né? Eu também já estava começando a me irritar com os mimimi dele, né? Por quê? Porque era ele jogando a minha sombra, eu não querendo olhar para a minha sombra. E aquilo que a Dani trouxe, ai, me emocionou, porque é tão gostoso quando a gente fica bem com os nossos filhos, né? A gente não quer ficar jogando os nossos lixos neles, né? E aí a gente tá bem e poder libertar eles e deixar eles um pouco mais livres me deixa tão feliz,
sabe? E aí eu falei pra Dani até, falei pra ela em off, assim, porque eu falei, eu queria tanto achar essa maternidade leve que a Dani falava, e que eu falava, é impossível, gente. Não existe essa leveza de maternidade. A maternidade é duro, é difícil. E depois de travessia, eu senti, sabe? Não é fácil, mas pode, sabe? Quando a gente não tá jogando as nossas coisas neles, sabe? Tipo, eu falei pra ela, eu falei, amiga, entendi. Agora eu, sabe? Agora dá. Agora dava até, pra ter mais até 3. Mentira. Ai, Mas a Lê trouxe esse lado que eu tinha pensado em trazer e a gente acabou não tinha falado. Que bom que você trouxe o lado da maternidade, que eu também tenho 2 filhos, homens, e de 8 e de 5 anos. E assim, tem esse lado que eu fico a única mulher da casa, então isso também gera um desconforto para esse sentir, né? Porque fica sensibilidade demais. Mas o meu filho mais velho também é uma criança muito sensível e eu projetava também um monte de questões. E essa dificuldade de lidar, porque ele trazia muito meu. Como eu já faço terapia, minha psicóloga já trazia isso para mim. Poliana, isso é ótimo. Que bom que ele é parecido com você, porque você aprende a lidar com você, você vai aprender a lidar com ele e ajudá-lo a se compreender. Ótimo, isso é lindo. E eu ficava assim, não sei onde está muito lindo não, mas tá indo. E aí, com travessia, eu consegui encontrar melhor esse lugar. E engraçado que ele foi se posicionando diferente. Porque eu me posicionei, né, com um olhar diferente para ele. Eu consegui vê-lo como ele é, e não tão parecido comigo quanto eu achava. Porque não era sobre ele, né? Era sobre mim, era sobre eu via nele aquilo que eu precisava de ver em mim, assim, e a travessia foi me devolvendo isso. Então, assim, é lindo. E essa questão da maternidade, eu acho que toda mãe, né, ou que pensa em ser mãe, precisa se permitir fazer uma travessia, sabe? Se não é essa alguma, faça que nem eu, planeja, anota lá, fica colada na Dani. Mas é porque é curador, não é de verdade. Assim. Eu concordo. É uma experiência que me trouxe essa liberdade de olhar para meus filhos como eles são, de permitir a mim mesma acolher os meus sentimentos, as minhas emoções, entender as minhas sombras, as minhas luzes, e com isso acolher a deles, sabe? Dá vontade de chorar? E aí antes eu escondia o meu choro, porque eu fui ensinada assim. Então eu ficava assim, meus filhos não podem ver eu chorando, porque eles vão ficar preocupados, porque criança fica sem entender. E aí eu choro, eles me perguntam, eu sento com eles e explico na linguagem deles, de acordo com a idade deles, mas passou a ser ter raiva, coisa que para mim não era, permitido ter medo, permitido chorar. Então isso agora é um tema da família, sabe? Um tema muito leve, porque a gente sente, vem cá, vão acolher isso, vão sentir isso. E meu filho de 5 anos, super bonitinho, ele vai pra escola e ele fala assim, eu tô com um sentimento. Aí meu marido hoje ainda brincou com ele assim, eu também tenho um sentimento de alegria. Aí ele, não, mas o meu é um sentimento que aperta o peito, não é alegria. E é o sentimento da separação de casa, às vezes ele tá mais sensível. E aí quando ele vai com o pai não sabe muito acolher, vai brincando e tal, e ele vai. Quando sou eu e ele fala, eu falo, peraí, você quer fazer o quê antes de ir? Porque ir pra aula, né, é um dever, você tem que ir, mas a gente pode fazer um processo antes. Então a gente inventa coisas pelo caminho para ficar leve, respira e brinca e não sei o quê. E aí ele entra feliz e contente e ele com 5 anos já consegue fazer melhor do que eu adulta. Que ele já vira pra mim e fala assim, eu falo, filho, você tá bem? Você quer que eu te leve até a porta da sala? Não, mamãe. Eu respiro e vou sozinho. Eu prefiro assim. Então ele já consegue se autorregular. E isso é fruto desse processo, né? Isso é uma gratidão que a gente não tem preço. Não tem. Gente, que lindo, né? É tão lindo ouvir vocês assim. E quando as pessoas pensam, né, que olhar para nossa criança é ficar ali na dor, é ficar remoendo sofrimento, assim. Gente, é óbvio que tem pessoas que conduzem o trabalho dessa forma, tem. Não é a forma que eu acredito, não é a forma que eu conduzo. Porque a gente não precisa ficar vasculhando, a gente não precisa ficar revivendo nada. Nada, a gente não vai reviver. A gente pode revisitar alguns lugares em nós, porque aí a gente revisita como adulta.
reviver, a gente volta como criança, né? Eu tô vivendo de novo aquilo. E aí viver de novo é viver como criança. Então eu não tenho recurso. Eu posso sim reviver algumas experiências desse lugar de adulta, mas principalmente, né, para mim esse processo ele é um processo de libertação. Ele não é um processo para a gente ficar ali no passado, ao contrário, a gente já está no passado e não está sabendo. A gente está olhando para os filhos, projetando neles, não autorizando que eles sejam eles, né? Não validando o que eles sentem, porque muitas vezes a gente está muito também na nossa dor, negando também o nosso sentir, julgando o nosso sentir. Tudo isso que vocês falaram eu me identifico muito, porque isso também é o meu processo, assim, de a vida inteira achar que tinha algum defeito, algo muito inadequado comigo. Muito, assim. Eu sentia que tinha algo muito estranho. Não era normal. E eu ouvi muito isso, né? Nossa, é muito chorona, dramática, dengosa. E eu, antes de ter a Cecília, eu queria adotar um menino. Eu tinha todas as características, né? Depois eu fui entendendo o meu processo. Mas eu não queria uma menina também, delicada, meiga, sensível. Aí quem vem? Vem a Cecília, né? Que é o poço, assim, da sensibilidade. Tem uma clareza também. Isso que você trouxe, pô, ele é tão bonito, porque a gente vai dando permissão para os filhos. E vai ajudando, né? À medida que a gente vai criando intimidade com o que a gente sente, isso também é um convite para os filhos. Eles também podem ter intimidade com o que eles sentem, porque a gente dá conta de sustentar. A gente sustenta o filho fazer contato com a dor, com o medo, com a frustração, com a tristeza, porque a gente também faz contato com isso em nós. Quando a gente não faz, a gente não sustenta. E aí não é só na relação com o filho, é como terapeuta, como psicóloga, como amiga. Como esposa, até na relação também. Como que ele entende. Até no casamento, como esposa. Né? Eu não vou conseguir simplesmente ser companhia para o outro, porque muitas vezes, a grande maioria, não precisa fazer nada. O filho não precisa que a gente vá lá e resolva. A gente, quando era criança, diante das nossas dores, a gente não queria que os nossos pais resolvessem a nossa dor. Eu queria ser colhido e visto. Exatamente, porque o que nos machucou foi esse sentimento de solidão. Eu estou sozinha aqui, transbordando esse sentir, e eu não sei o que eu faço com isso, eu não sei lidar com isso. E o que a gente precisava era de um amparo, era alguém que dissesse, eu estou aqui com você, você não está sozinha. Era só isso. Só que não é só isso, né, gente? Porque quando a gente está na nossa dor, não é só, a gente sabe, precisa fazer essa travessia, né? Os nossos pais estavam nesse lugar, então era difícil eles sustentar isso em nós. Não, e não tinha acesso a isso que a gente tem hoje, né? Não existia isso. Era uma outra situação, né? E a gente está aqui hoje tendo a oportunidade de ser companhia para a gente mesmo, em primeiro lugar. Nossa, gente, fazer companhia sem julgar se o que eu estou sentindo é grande, pequeno, exagerado. Não importa, é legítimo. Ponto. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, todo sentir é legítimo. Ninguém pode isso. E na verdade, e é o que você fala, não acaba junto com a travessia, é um processo contínuo, né? Porque a voz do autocrítico continua em nós e vai nos visitar sempre com aquelas questões antigas, com a voz do pai e da mãe que é internalizada aqui, que repete as mesmas coisas. Isso vira e mexe. Em algum momento a gente vai ter contato com isso, né? Mas a gente pode olhar para isso de uma outra forma, né? E tentar não calar essa voz, como a gente fica lutando, porque essa luta também desgasta, mas olhar para isso, entendendo de onde ela vem, integrando isso, falando, ok, eu sinto muito, né? Que minha criança tem passado por isso, mas agora eu estou aqui para cuidar de mim, para fazer diferente, fazer o que não foi possível. Então, eu acho que essa é a riqueza, assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu ainda tenho essas vozes em mim, que elas ainda vêm, assim.
me apontando várias coisas. Mas hoje eu já consigo olhar para elas e dialogar com elas, né? E dar espaço para elas em mim. Não me identificar com elas. Porque antes eu achava que elas eram eu, né? Aquilo sou eu. Não, agora aquilo não sou eu. Nossa, perfeita essa fala, porque assim, né? Uma coisa a gente precisa separar, que são essas vozes internas, né? Os pais críticos aí internos, essas vozes que estão aqui, que nem tem ninguém falando em volta, mas a gente se diz o tempo inteiro, a gente está sempre reproduzindo. E essa é uma voz que, de alguma forma, está tentando nos proteger, nos deixar bem pequenininha, para a gente não se expor tanto, para a gente, né, assim, é uma voz que, de forma muito distorcida, ela está tentando, ela está achando que assim ela protege. Só que assim a gente se paralisa, né, diante da vida. A gente não consegue fazer os movimentos que a gente precisa fazer, que a gente sente. E essas vozes não desaparecem, não tem esse passe de mágica. Eu escuto essas vozes todos os dias, todos os dias. Por elas eu não lançaria, eu teria, nem o primeiro travessia teria nascido, nem o segundo, nem esse nono. É sempre um processo para mim muito profundo, porque as vozes vêm. Só que eu já sei que vozes são essas, eu não estou identificada com essas vozes. E esse processo de desidentificação, que é saber, eu não sou essa voz está aqui, mas eu não sou essa voz. Né? Então, eu ouço a voz, eu acolho a voz, eu agradeço pela preocupação comigo, mas eu digo para mim, eu tenho recursos para fazer isso. Eu não sou mais a criança. Eu consigo me proteger. Eu consigo cuidar de mim agora. Ou eu sei onde buscar ajuda para cuidar de mim, né? Porque isso que você trouxe no começo, que para mim tem muita importância no meu processo. Reconhecer que eu preciso de ajuda e buscar ajuda e pedir ajuda. Não preciso passar sozinho pelos meus processos. Ninguém precisa, né? Mas não paralisar mais diante dessa voz. Porque a gente não é essa voz. E separar isso é assim, ufa, é um alívio, né? Porque pesa. É uma máscara que pesa demais. Ai, gente, vocês acreditam que já tá dando quase 1 hora? Vocês têm noção, não? Acredito. Amor de... É mesmo, é mesmo. Temos ainda alguns minutinhos, mas assim, é muito bom ouvir vocês, né? E isso que vocês trouxeram. O Travessia, ele é um programa, né? Ele é um processo mesmo terapêutico e não tem fim, né? Eu falei, vamos lá, gente, mesmo que a gente não acabou ainda as aulas, né? Ainda faltam 3 aulas, mas ele não vai ter fim, mesmo a gente terminando os módulos, ele não vai acabar, porque o que a gente aprende, né, nesse processo é reconhecer o quanto que a gente precisa se observar, se acolher, né? Hoje uma colega no grupo de biodança, né? A gente fez um exercício a semana passada, ela fez de ninar, assim, ela falou, nossa, eu me dei conta que eu embalei tantas crianças e eu nunca tinha me embalado, né? Uma senhora já assim mais velha, e aquilo me tocou tanto essa fala, porque tem tanto a ver, né, com o trabalho que eu conduzo, assim, a gente embala tantas pessoas, crianças, filhos, amigos, parceiros, clientes. A gente sabe ser tão acolhedora com o outro. A gente sabe ser tão compassiva com o outro. E de nada adianta ser com o outro se a gente não dá conta de fazer isso com a gente, né? Também nos incluir nesse processo assim de acolhimento, de encorajamento, né? E eu sinto que o Travessia é muito sobre isso, assim, sobre aprender, desenvolver uma musculatura que a gente não tem tão desenvolvida e é para a vida inteira. Não é que é um trabalho para a vida inteira, mas é um novo jeito de seguir a vida. É uma nova forma, né, de seguir, se relacionando com a gente. Autocompassão, né, Dani? Sabe uma coisa que vocês estavam falando aqui? Eu estava pensando, estava lembrando aqui.
é que durante toda a nossa travessia junto, né? Eu não lembro de nenhuma aula, de nenhum exercício, de nenhum movimento que teve sofrimento, que eu sofri, que doeu. Assim, por mais que eu fui tocada, que vieram emoções, mas não foi sofrido, Não. sabe? Em nenhum momento eu vivi e falei, tipo, pelo amor de Deus, como... ai, sabe? Não. Tipo, foi nossa, fez sentido, nossa, né? Me acolhi, doeu, chorei, mas foi, sabe? Foi muito mais de eu me sentir soltando do que me sentir, sabe? Prendendo. Não sei se, né? Não sei se você Eu não sei se sente a mesma coisa. eu senti a mesma coisa e não sei se é porque a gente consegue entender, então, na postura de adulta, né? Porque o sofrimento desse tamanho seria uma postura infantil ainda, quando a gente olhar. Mas a gente está olhando sobre a ótica das adultas que somos, né? A gente está olhando para essa criança. Então, há sofrimento no sentido de acessar a dor, acessar a solidão, o abandono, a rejeição. Porque eu já ouvi, assim, amigas minhas falando, eu não sei se Coisa eu que a dou gente já conta. consegue dar conta disso como adulta. A gente já consegue olhar para isso sem tanto sofrimento, né? Não tem sofrimento. Você acessa e acolhe. É como se fosse acessar e acolher, acessar e acolher. Uhum. O que você falou, Lê, que cortou? Porque eu já tive, né, amigas que falaram, ai, que legal, né? Puxa, tenho vontade de fazer travessia, mas eu não sei se eu vou dar conta. Ai, será que eu dou conta dessa dor? E, na verdade, né, o que a gente vai aprendendo é que a nossa criança deu conta, né? Uhum. Uhum. E a gente já Tem está recurso. pagando o preço, né? Se a gente não olha, a gente já está pagando o preço dessa consequência. Então, esse processo, eu sempre digo, foi bom vocês terem trazido, assim, ele não precisa ser pesado, ele não precisa ser sofrido. A forma como eu fui construindo e desenhando isso, e acho que isso que vocês trouxeram, a postura com que eu conduzo esse trabalho, ela convoca em cada um de nós esse eu cheio de recurso, né? O tempo inteiro eu estou olhando para o recurso, sabe? Eu estou olhando para aquilo que cada uma tem, mesmo que vocês não tenham percebido ainda, mas eu crio, né, assim, fui construindo pensando exatamente nisso, assim, que a gente encontra o recurso, porque a gente não é mais aquela criança. E é muito potente a gente perceber isso, assim, nossa, eu dou conta de lidar com a minha dor. Dói, mas assim, tá do meu tamanho, não tá maior, eu não tô perdida nessa dor. Eu não tô aqui me afogando nessa dor. É muito diferente, porque traz essa sensação, eu cresci, né? Eu cresci. E olha que engraçado, agora eu acabei de lembrar, sincronicidades da vida, que ontem eu ganhei um feedback da minha mãe. Minha mãe olhou para mim e falou assim, nossa, você está tão diferente, você estava sempre tão brava com tudo, né? Assim, estava tão difícil ultimamente de lidar com você. Nossa, e agora você está toda alegre, está feliz. Eu falei, mãe, é isso que eu sinto, assim, eu me sinto livre, eu sinto que algo destravou dentro de mim e tá fluindo, sabe? Assim, eu me sinto fluida com a vida. Então é engraçado porque, né, as pessoas ao nosso redor, principalmente as muito próximas, tipo a mãe, né? A gente ama e briga na mesma proporção, né? Gostar Aham. e falar, nossa, mãe, é verdade, tá leve, né? A nossa relação tá leve, tá gostoso, tá bom ser filha e sua filha tá ótimo, né? Ai, amor, gente, muito bom. Tô tão feliz assim de estar aqui com vocês. Ó, a hora voou. Dava pra gente ficar mais umas Muito bom. 2 horas batendo papo aqui. Mas eu agradeço tanto, assim, a generosidade de vocês estarem aqui, a coragem, né, de falar de vocês também, de abrirem aí a intimidade de vocês. E principalmente de vocês terem vindo para o Travessia, né? Terem dado esse grande sim para vocês, assim, isso é o que me mobiliza a seguir convidando as pessoas para virem, porque transformou a minha vida profundamente o encontro com a minha criança, me transforma, né? Até hoje eu tenho tantos insights, eu tenho assim tanta coisa que eu vivo e eu só conduzo esse trabalho porque ele ainda é muito vivo para mim. Eu sei o quanto que ele é
ele abre um portal, assim, pra gente, realmente. Então, muito obrigada por estarem aqui, por estarem comigo no Travessia, mais aquele grupo lindo de mulheres. Quero mandar um beijo para a turma 8 em especial, que é essa turma que está chegando ao fim, para as outras turmas, né? Desde a primeira turma, assim, todo mundo que confia, que vem. A Bi, que está aqui, linda, também fez Travessia. E para essa turma nova que está chegando, a turma 9, que já tem várias pessoas inscritas. E amanhã é o último dia de inscrição, então quem sentir de vir, aproveita. Para dizer esse sim, né? Para a gente. Eu falo que a gente merece essa oportunidade. Então, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui contar, que é sempre muito bom a gente ouvir quem vivencia esse processo, né? Então, obrigada, muito grata por vocês estarem aqui comigo. Foi uma delícia, gente. Delícia, Dani. Eu quero agradecer só, primeiramente, a sua coragem de, apesar do medo e das questões pessoais que todas nós temos, se lançar, de dar continuidade, de não desistir dele. Não desista, é lindo, é transformador. Você é uma marca linda. Travou. Agora eu sei quem você é e eu sei que você é essa pessoa. Isso é lindo. E é isso que te torna tão especial, sabe? É isso que torna o processo tão enriquecedor. Porque a gente tem esse espaço para ser quem a gente é, né? Existem várias pessoas trabalhando, criança interior, e várias pessoas muito boas e autênticas também, mas existem processos que a gente precisa desse acolhimento, dessa verdade, né? Você compartilha suas histórias, você é igual a gente, né? Você também é uma mulher, você também está no seu processo. E isso nos deixa confortável, que a gente não tem que chegar em lugar nenhum, né? A gente não vive travessia para chegar em algum lugar. É simplesmente preocupar o nosso lugar, né? E aí a gente vai ocupando ele nesse processo. Então, eu quero muito ter sido tão gentil comigo, minha irmã. Ai, tá dando uma travada aqui. Tá que dó. travando também. Tá travando. Então, sim, é um processo lindo e que eu agradeço. Pô, ele tá travando. Dar essa oportunidade pra gente, de olhar um pouquinho pra gente. Deu uma travadinha aqui do que você falou. Sai. Voltou agora? Agora sim. Voltou? Não, é a sua disponibilidade, né, de dizer esse sim a esse projeto, de persistir e não desistir dele, e dar essa oportunidade pra gente, né, do seu jeito, com a sua autenticidade, com quem você é, com a sua humanidade, porque eu acho que um dos maiores recursos de cura que a gente tem desse processo de se descobrir, de se encontrar, é quando a gente vive essa humanidade compartilhada, que venha primeiro de você, mas também do grupo, né? E aí a gente entende que somos todas iguais, passamos pelo mesmo processo, não temos que chegar num ponto final, a gente só vai fazendo essa travessia. Não é que tem um outro lado e acabou, né? Essa travessia é um processo contínuo, a gente atravessa todos os dias, enquanto a gente estiver aqui. Então, eu quero muito te agradecer, quero muito agradecer a Lê, que sempre em todas as partilhas, né, e não só ela, Ana Cláudia, que se tornou uma amiga querida, e tantas outras, o tanto que eu aprendi com cada uma, a gente ainda não terminou, a gente vai ter o tempo de despedir depois, mas é um processo lindo e eu convido mesmo, de verdade, quem se sentiu chamado, não perde a oportunidade, porque não vai arrepender, eu tenho certeza. Obrigada, Dani. Ai, linda, obrigada. Eu tô me achando, né, de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui. Fiquei super honrada em estar numa live com vocês. A Dani uma vez perguntou numa aula o que a gente se dá de presente como mulher. E eu pensei, me presenteei com a travessia, né? Então, assim, eu recomendo mesmo que nós, mulheres e homens, mas, né, que possamos nos presentear olhando para nossa criança, né, desse outro lugar, desse lugar muito mais seguro. E com certeza a Dani, assim, é um colo seguro, né, para a gente se jogar e deixar ela caminhar com a gente nessa travessia. Assim. Obrigada, amiga, você é muito especial. Meu amigo não resiste.
Amores, muito obrigada. E obrigada a quem está aqui com a gente, quem vai assistir e quem vai chegar para o Travessia Nova. Estou muito feliz também de receber essa nova turma. É sempre um frio na barriga. E a gente segue juntas, né? A gente cumpre um cronograma ali, a gente que está aqui na turma 8, mas a gente segue juntas. Obrigada, obrigada mesmo, assim. Foi muito bom ouvir vocês, viu? Um beijo, amores. Bom descanso. Obrigada, gente. Obrigada.